que é a vírgula? A vírgula é um sinal gráfico de pontuação que indica pausa ligeira e é, em geral, usada para separar frases encadeadas entre si ou em elementos dentro de uma frase. Bom, agora a gente vai falar como e quando usar a vírgula. O primeiro caso é na separação de elementos, que a vírgula serve para separar dentro de uma mesma oração os elementos que têm a mesma função sintática e que não sejam ligados pelas conjunções e, nem e ou. Como no exemplo, eu vou ao supermercado comprar arroz, feijão, alface e tomate. Os elementos arroz, feijão e alface estão separados por vírgula e entre alface e tomate tem a conjunção e aí não é necessário o uso da vírgula. Depois do vocativo, a vírgula é usada para separar a invocação de alguém. Por exemplo, Laura, vá tomar banho. Aqui, a invocação do nome Laura está separada do resto da oração. Entre o aposto, a vírgula é usada frequentemente para separar o aposto da oração. Por exemplo, Letícia, a estudante, tirou uma nota satisfatória na prova de português. Aqui, a vírgula separa o aposto a estudante do restante da oração. Bom, o próximo caso é após os advérbios sim e não. A vírgula ela é usada, após esses advérbios, quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Por exemplo, não, estamos insatisfeitos com a instituição. Ele tá meio que, iniciando a resposta com, nesse caso, uma negação, e aí é necessário uma vírgula. Intercalação de texto. A vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Como, por exemplo, Luísa não vai, de maneira alguma, cursar física. Aqui as vírgulas separam a expressão de maneira alguma da oração Luísa não vai cursar física. Uma dica nessa situação é que você coloque entre vírgulas aquilo que estiver quebrando uma frase que por si só já tem sentido. Orações subordinadas adverbiais. A vírgula deve estar presente na separação de orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam uma oração. Por exemplo, à medida que o tempo passa, a menina cresce. Uma dica é que quando uma oração com função de advérbio estiver antes da oração principal, use a vírgula. Se aparecer depois, a vírgula é dispensada. Por exemplo, a menina cresce à medida que o tempo passa. O próximo caso são as orações subordinadas adjetivas explicativas. A vírgula deve ser utilizada em informações acessórias, que ampliam ou esclarecem uma informação, mas podem ser retiradas da frase. Por exemplo, Rick, que gosta de futebol, assistiu ao último jogo do Cruzeiro. E vou dar uma dica. Nem sempre que a gente usa o que significa que a gente tem que usar a vírgula. Mas quando a informação introduzida for um acessório, é bom colocar a vírgula. Omissão de verbos. A vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras, sendo maioritariamente utilizada na omissão de verbos. Exemplo: nós vamos de avião, eles de carro. Aqui a vírgula manifesta a omissão do verbo ir conjugado na terceira pessoa do plural, no caso, vão, já que o mesmo verbo foi utilizado na oração anterior. E uma dica para essa situação é que você evite construir esse tipo de frase, uma vez que o erro ele é muito propício. Local e data. Emprega-se a vírgula para o local da data, simples. Exemplo, Brasil, 7 de novembro de 2021. Agora a gente vai falar quando não usar a vírgula, que é um erro muito comum, em várias ocasiões, e um deles é quando tem a ordem direta. Ordem direta, sujeito, verbo, objeto, e quando tem essa ordem direta, a vírgula nunca deve ser usada para separar esses elementos linguísticos. Não se deve ser usada para separar sujeito e predicado, por exemplo, Carla gosta de praticar esportes. Não se deve ser usar a vírgula para separar verbo do complemento, Carla gosta, vírgula, de praticar esportes. Isso está errado. Observação. A vírgula também não deve ser usada nas orações subordinadas adjetivas restritivas. Um exemplo: os livros que Maria comprou estão sob a mesa. Que Maria comprou
restringe e determina os livros, ou seja, é essencial para a oração e não deve ser separado por vírgula. Ordem direta, interferência no SOV. Caso haja qualquer interferência na ordem direta, o uso da vírgula é obrigatório. Por exemplo, Sofia, a diretora da escola, comprou cadeiras novas. Ou, Sofia comprou ontem à noite cadeiras novas. Caso os elementos do SOV mudem de lugar, o uso da vírgula também é necessário. Por exemplo, a loja, Rogério roubou. Rogério, a loja roubou.